Olá, galerinha do GEAL. Vamos à nossa prece? Vamos pensar que estamos em um lugar bem bonito. Pode ser junto à natureza, uma praia ou um lugar com as árvores e o canto dos pássaros. E vamos pensar em Jesus, nosso irmão maior. Pedindo a Ti, Jesus, Mestre querido, por este momento em que nos reunimos em Seu nome para mais uma evangelização do GEAL. Que possamos, Senhor, estar com os corações calmos e tranquilos, a fim de aprender tudo o que aqui seja trazido. E o mais importante, que consigamos entender tudo para aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos de Ti. E esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora, vamos assistir à nossa história? A parábola dos talentos. Jesus, você nos falou muito do reino. Como se faz para ganhá-lo? Vocês ainda têm dúvidas? Pensem então o quanto será difícil para os outros que não me conhecem bem. Você fala com frequência através de parábolas para se fazer entender. Fale mais esta vez. Então falaremos de dinheiro. Muito dinheiro. De talentos, que é o nosso dinheiro. Eu nem sequer consigo imaginar quanto vale um talento. Sei que corresponde ao pagamento de 6.000 dias de trabalho para alguém como eu. Todavia procurem imaginar. Um homem, muito rico, devia partir para uma longa viagem. Preocupado com seus bens, mandou chamar alguns de seus mais fiéis empregados. Eu decidi, meu fiel e honesto Rubem, confiar a você uma grande quantia, 5 talentos. Quando eu voltar, deverá me prestar contas. Pode confiar em mim. O dinheiro será administrado com sabedoria. Você deverá administrar 2 talentos. E quando eu voltar, me prestará contas. Você administrará 1 talento. O primeiro servo começou logo a fazer render os 5 talentos que seu amo lhe havia confiado. O segundo agiu da mesma maneira, procurando fazer frutificar os 2 talentos recebidos. O terceiro servo abriu uma cova e enterrou o dinheiro, porque temia que lhe fosse roubado. Passou-se muito tempo e finalmente o amo voltou para casa após sua longa viagem. Por ocasião de sua viagem, recebi 5 talentos para administrar. Trabalhei muito. Ganhei outros 5. Então dobrei o valor. Ótimo, meu fiel servo. Eu confiei em você. E você correspondeu bem. Alegre-se comigo. Você não é mais um servo, mas um amigo. Você confiou em mim deixando-me 2 talentos. Creio tê-los administrado bem. Eis minhas contas, agora tornaram-se 4. Você também demonstrou ser fiel e esforçado. Fez render os talentos. Merece meu reconhecimento. Eu sei o quanto é severo e por isso temi perder o dinheiro que me confiou.
Assim, eu escondi muito bem e estou devolvendo exatamente aquilo que recebi. Quem recebe de mim não deve somente guardar, mas fazer render. Você não o fez, e isto provoca a minha justa ira. É muito difícil interpretar esta parábola? Não, Jesus. É muito clara. Muito clara. Mas eu estou preocupado com o nosso futuro. Por quê? O que você pensa? O que o preocupa? Nós, que o conhecemos e estamos te seguindo, tivemos mais do que os outros. E isto significa que, como aquele amo, você esperará muito mais de nós. Certo. Há os que têm mais e os que têm menos. Confiem na bondade e na misericórdia de Deus. Entreguem-se a Ele. Olá, galerinha do Geal, tudo bem com vocês? Gostaram da nossa história de hoje? A nossa história foi sobre a parábola dos talentos. Vocês lembram o que são parábolas? Parábolas são histórias curtinhas que Jesus utilizava para passar seus ensinamentos morais. Assim, as pessoas da época dele conseguiam entender mais facilmente todas as lições que ele queria transmitir. E aí, na parábola dos talentos, ele começa falando que o talento, o significado de talento, era dinheiro. Ou seja, era o nome do dinheiro da época de Jesus. Então, ele inicia a história falando que um homem tinha vários empregados e precisava viajar. Assim, ele deixou alguns talentos com alguns desses empregados. Com o primeiro, ele deixou 5 talentos. Com o segundo, ele deixou 2 talentos. E com o terceiro, ele deixou apenas 1 talento. Quando ele retornou da viagem, ele chamou esses empregados para eles darem conta dos talentos que receberam. O primeiro e o segundo fizeram os talentos que lhes foram confiados pelo empregador duplicarem, ou seja, eles conseguiram fazer os talentos frutificar. Já o terceiro, por medo de ser roubado ou de perder o talento, enterrou e não fez nada com ele. E aí vocês lembram o que aconteceu? O empregador ficou meio bravo, não foi? Pois ele esperava que esse empregado fizesse assim como os outros, fizesse o seu talento frutificar e duplicar como os outros fizeram. Jesus termina a parábola falando que a quem mais é dado, mais será cobrado. Como assim? Nós temos várias oportunidades na nossa vida. Quando nós somos criados por Deus, que é o nosso Pai infinitamente justo e bom, Ele coloca várias sementes dentro de nós das virtudes que nós devemos frutificar. Ou seja, o talento da história de Jesus, que seria um dinheiro, na nossa vida são as virtudes em germe que Deus coloca dentro de nós para que a gente possa trabalhá-las e fazê-las duplicar, frutificar. Mas que virtudes seriam essas? O amor, o perdão, a caridade, a paciência, o respeito, a empatia. Todas as virtudes que nós devemos desenvolver em nós para sermos pessoas melhores. Então, se nós agirmos como os 2 primeiros empregados da parábola e fizermos essas sementes frutificarem e duplicarem, Deus, que é o nosso Pai, que nesse caso da parábola nós podemos achar que ele seria o empregador, ficará muito feliz conosco. Mas, se nós agirmos como o terceiro empregado da parábola, com medo, ou com preguiça, ou com má vontade, e não fizermos essas sementes frutificarem, nós vamos estar desperdiçando as oportunidades que Deus nos deu para sermos melhores.
Deus é muito bom para todos nós. Ele não nos negará uma segunda chance. Mas não será mais fácil nós aproveitarmos agora o momento em que estamos para fazermos essas sementinhas germinarem? Deus nunca ficará triste conosco, mas Ele espera que nós saibamos trabalhar bem esses talentos, essas boas sementes que Ele colocou dentro de nós. Então, vamos começar agora a fazer essas sementinhas frutificar e fazer a nossa caminhada linda nessa encarnação? Vamos lá? Um beijo e tchau, tchau. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos acompanhar a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa, e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora
além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 19h45 da noite. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo, com o título Avisos do 100, novembro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da casa, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Ceaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados das 15 às 17 horas. E, enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, aonde discutimos temas diversos e atuais, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenham a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E lembrando, todas estas informações se encontram no jornal Ceaeiro de Miguel, cujo link se encontra postado aqui embaixo, como já informei. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema sobre o qual devemos refletir com a razão, mas também com muito amor. O tema é: dai a César o que é de César. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Maeli Moço. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá nos trazer este tema tão importante para a nossa compreensão da nossa jornada aqui na Terra. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não se esqueçam de darem o like, é muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 102. Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Marcos, capítulo 12, item 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas, indiferentes, receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Emmanuel. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Que os estudos de hoje possam proporcionar esclarecimentos e conforto para todos nós. Que as nossas vibrações possam estar harmonizadas com os trabalhos que se darão na data de hoje e que tudo possa se dar de forma a alcançar os objetivos que foram traçados. Que os amigos espirituais a estarem conosco possam beber desta fonte de paz e de amor. Pedimos então, neste momento a Ti, Pai, permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública de sexta-feira. Que Jesus os abençoe e que nós possamos, então, na noite de hoje, conversarmos um pouco mais em torno do Evangelho, esse Evangelho que nos orienta, nos consola, nos acolhe e também faz com que a gente caminhe um pouco mais com esperança, com paz interior e com a certeza de que não estamos sozinhos. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do Centro Espírita Miguel. Hoje nós vamos trazer um texto bastante famoso da fala de Jesus: dai a César o que é de César. Eu já peço desculpas de antemão pela minha voz,
e espero que, ao longo do estudo, vocês consigam me ouvir bem e que a gente possa, então, estabelecer um diálogo, uma conversa, uma reflexão em torno desse tema. A primeira coisa que a gente precisa separar desse tema, que, aliás, para mim é muito caro, é a questão que Jesus aborda da separação que nós precisamos fazer da dimensão material com a dimensão espiritual. Essas duas coisas ficam muito claras nessa passagem. Ele nem diz que o material não é importante e nem nos convida a simplesmente viver apenas o espiritual. Então, como Kardec mesmo vai avaliar, essa passagem precisa ser lida de uma forma bem mais ampla, para que a gente consiga, então, capturar esse ponto que para nós é tão sensível entre separar, vamos dizer assim, essas duas dimensões em que vivemos. Primeiro precisamos pontuar que estamos vivendo em duas dimensões simultaneamente. Temos um corpo físico, essa organização biológica manifestada, que vocês conseguem ver, por exemplo, vestido de verde, com cabelo curto, com batom, com brincos, com esmalte. Essa é a minha dimensão material. É assim que eu me apresento. Esse é o corpo que me foi fornecido para que nessa jornada eu fizesse, então, uso, como espírito imortal, para andar um pouco mais, para ir um pouco mais além. Mas vocês não estão conseguindo ver, ou pelo menos muito poucos de vocês conseguem ver a dimensão espiritual que nos circunda, que compõe essa organização biológica. Então, de fato, estamos vivendo, pelo menos, em duas dimensões. Essa dimensão material, que nos toca, que nos faz palpáveis, que nos faz usar os sentidos, perceber tudo que está à nossa volta. E essa dimensão espiritual, que fala de outras coisas, que nos narra outras histórias, e que, portanto, é mais ampla, mais abrangente, invisível, mas que existe nesse momento, onde estamos aqui trocando, conversando, falando sobre o Evangelho. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Estamos, sim, em duas dimensões ao mesmo tempo. E é claro que Jesus, no seu âmbito ali de comunidade, passava por muitas questões sociais, assim como nós passamos hoje. Não é diferente. Só mudamos um pouquinho o ano, né? Mas os contextos, a forma como aquela sociedade se organizava, os hábitos, a cultura, a forma como reivindicavam algumas coisas, ainda são muito parecidas com as nossas. Então, ele é abordado pelos fariseus e eles, então, o colocam numa situação onde ele precisava se colocar, como tantas outras que ele foi colocado, né? Onde ele precisava mostrar
para aquele povo, qual era a sua opinião? O que ele pensava em torno daquelas situações, volto a dizer, que eram polêmicas, que eram do cotidiano. Hoje nós faríamos outras perguntas, mas naquela época isso era muito comum. Esses impostos, essas cobranças, toda a questão social, política, que eu não vou adentrar, porque é de conhecimento geral de todos nós, o que era vivido ali, né? Então, eles enviaram os seus discípulos, os fariseus, e juntamente com os herodianos, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram o dinheiro. E Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e inscrição? De César, responderam eles. Então, Jesus lhe disse: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando eles ouviram isto, admiraram-se e, deixando-o, se retiraram. Isso está em Mateus, no capítulo 22, itens de 15 a 22, e Marcos também trouxe essa passagem no capítulo 12, versículos 13 a 17. Então vejam que primeiro eles meio que fazem um elogio a Jesus, né? Sabemos que é verdadeiro e não se te dá de ninguém. Ou seja, Jesus vinha de um lugar que eles sabiam que era diferente. Não era com a mesma construção mental, comportamental, psicológica que todo aquele povo trazia. Eles já viam nele uma diferença. Era diferente. E aí eles concluem: porque não levas em conta a pessoa dos homens. Ou seja, você não se ilude pela aparência. Você não se deixa levar por aquilo que está à vista, à mostra. Então, eles chegam na pergunta que é, de fato, o tema do nosso encontro da noite. É lícito dar tributo a César? Se nós formos pensar, até hoje a gente tem esses questionamentos. Até hoje a gente pergunta: para que a gente paga tanto imposto? Por que pagamos tantos impostos? É lícito declarar um imposto de renda? É lícito que eu faça essa prestação de contas ao governo? E Jesus, então, pede a prova material, ou seja, o elemento que ele usaria para mostrar que naquele dinheiro, naquela nota, naquela moeda, havia ali uma imagem e uma inscrição. E, obviamente, que estava posto à frente daquele povo a resposta. De quem é essa imagem? Jesus aqui mostra, e eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque aí teríamos que ter uma outra palestra só para falar dessa correlação, que muitas das vezes a gente pega essa frase de Jesus
e condena o dinheiro, e abomina o dinheiro, e faz do dinheiro algo que não é viável, né? Esquecendo que o dinheiro está a serviço da vida. E, portanto, todos nós dependemos de dinheiro para viver materialmente. Sem dinheiro não é possível. Não é possível se vestir, não é possível comer, não é possível realizar as coisas que pertencem à matéria. E muitas delas precisamos empenhar dinheiro, mais, menos. Então, não usemos essa frase como algo a demonizar o dinheiro. O dinheiro, como nos diz Emmanuel, no livro, se eu não me engano, O Dinheiro, ele diz que o dinheiro é um servidor da vida e que, portanto, precisamos aprender a utilizá-lo para melhor servir à vida. Andando um pouco mais com essa ideia, a gente percebe que Jesus deixa claro aquilo que eu falei no início, desse âmbito material com o âmbito espiritual, quando ele diz: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É claro que não vamos dar a Deus aquilo que pertence ao âmbito material. Então, precisamos dar a Deus o quê? O que está implícito nessa fala? A nossa experiência, a nossa vivência com Ele, a nossa comunhão, a nossa capacidade de olharmos uns para os outros e nos vincularmos através do amor. A capacidade de nos vermos como irmãos, sem querer diminuir o outro, menosprezá-lo, tirar dele aquele lugar. Então, Kardec vai fazer uma análise breve, onde ele diz que a questão proposta por Jesus era motivada pelas circunstâncias, né, que os judeus viviam. E por que isso foi levado até Jesus? Porque eles tinham horror de pagar o tributo que era exigido pelos romanos, né? E já estavam misturando aquela questão com a questão religiosa. Então, esse é o outro ponto pelo qual Jesus diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, precisamos separar, porque são duas coisas diferentes. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Elas se complementam, elas conversam uma com a outra, mas elas são coisas distintas. Deus não faz com que, por exemplo, eu consiga comprar uma roupa ali na loja. O que mostra que elas se complementam, mas ao mesmo tempo uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade. Sem o que, a pergunta feita a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, como o apóstolo nos coloca, escapa à dificuldade
dando-lhes uma lição de estética, melhor dizendo, ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Então, isso mostra como Jesus conhecia aqueles corações, aquele povo, e como seu pensamento estava além, vendo para além. A necessidade de aprender, a necessidade de se fazer justo, e também a necessidade de mostrar para todos nós um ensinamento de suma importância. Então, Kardec conclui no item 7. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumindo numa forma prática e usual, e deduzindo de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como queríamos que os outros agissem conosco. Kardec está ressaltando que às vezes a gente pega as máximas do Cristo e a gente faz uma coisa muito restrita e muito engessada, sem filosofar, sem pensar, sem olhar, como ele diz aqui, de forma mais geral. Então, os ensinamentos do Cristo nunca podem ser olhados por nós de forma restritiva e absoluta, porque, como Kardec diz, é um princípio geral, resumido ali numa forma prática, usual, que ele manda pegar a moeda, mostra para eles, então, isso era simples, era prático, era usual, né? E ele deduz de uma circunstância particular, ou seja, ele pega um ensinamento que é um princípio geral, para que a gente possa aprender a separar uma coisa de outra, mas ao mesmo tempo com algo do cotidiano, com algo que era simples, né? Então Kardec diz: condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus despertados. Então, ele não julga César, ele não julga Roma, ele pega e mostra. O que vocês vivem é isso. E, devido a essa vivência, é preciso dar a César o que é de César. Assim como nós pagamos os nossos impostos, contribuímos para que essa sociedade faça esse ciclo completo, né, de auxílio mútuo, porque estamos vivendo em sociedade, precisamos respeitar essa lei. E a gente precisa entender esse respeito, esse direito de cada um. Assim como eu quero que respeitem os meus direitos, eu também devo respeitar o direito e o lugar do outro. Então, estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Então, eu tenho deveres com a minha família, com a sociedade, com as autoridades e com os indivíduos. De mim para vocês, de vocês para comigo. Então, a importância da gente olhar desse macro para esse micro. E aí, sim, a gente consegue verificar os ensinamentos de forma muito mais ampla e mais abrangente. Então, esse é o convite de Jesus
para nós na noite de hoje. Que possamos aprender a separar. Se a gente for trazer esse contexto para as nossas relações cotidianas, às vezes a gente tem um chefe que chegou naquele dia e não está bem. Está mal-humorado, está reclamando, está pedindo e solicitando de você demandas que ele não está acostumado, de forma ríspida, de forma, às vezes, até imprudente, né? O que a gente precisa fazer olhando para esse ensinamento que Jesus está trazendo? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, qual é a minha responsabilidade diante disso que ele está me solicitando? Eu posso fazer algo diferente? Eu posso auxiliá-lo nisso que ele está me pedindo? Isso era o meu dever? Era a minha tarefa? Se não for a minha tarefa, eu posso fazê-la? Eu posso contribuir? Já que, junto a ele, eu tenho um dever contraído? Então, quando a gente começa a trazer para o nosso cotidiano, isso vai ficando muito mais palpável, muito mais próximo de nós. Numa relação de marido e mulher, numa relação de amizade, eu vou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é a minha parte nesse dever que eu contraí? Nesse combinado, nessa partilha da vida? Qual é a minha parte junto à minha família? Que deveres eu tenho a cumprir? Qual a minha parte diante da sociedade se não cumprir aquilo que as legislações que foram estabelecidas dizem? Já que eu vivo em sociedade. Se eu estou num centro espírita, se eu estou presencialmente ou se eu estou online, eu devo ter decoro, devo ter respeito, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por isso que Kardec nos convida a ampliar o olhar para os ensinamentos de Jesus e não ficarmos restritos de forma absoluta na frase dita. Precisamos pegar essa ideia, esse princípio geral que Jesus trouxe e trazer para a nossa vida cotidiana. Trazer para o nosso lugar. Então, aprendamos a usar essa separação. Eu preciso cuidar do corpo, mas eu também preciso cuidar do espírito. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim a gente vai aprendendo a conviver mais e melhor com a matéria. Porque a partir do momento que, enquanto espíritos, progredimos, auxiliamos no progresso da matéria. Somos nós que fazemos a matéria progredir. Nós que interferimos nela de forma direta e indireta também. Basta olharmos para a história e vermos o quanto a gente tem de tecnologia, de avanço, de modernidade, da possibilidade que estamos agora online de conversarmos e de eu poder levar o meu pensamento, a minha ideia, a minha reflexão até você. Então, temos muito avanço nessas questões. Mas o convite de Jesus é também que para não nos esquecermos dos avanços espirituais.
das coisas que são de Deus. Ou seja, aquilo que fica depois que tudo isso acaba. Depois que esse corpo deteriora, o que fica? O que fica conosco? O que é de fato de Deus? Senão a nossa filiação a Ele? Como criaturas, devemos preservar aquilo que é de Deus e aquilo que é da matéria. Pois tudo é nosso. Tudo foi feito para nos convidar à felicidade e ao progresso. Então, que possamos usar esses ensinamentos de forma abrangente, de forma a cada dia nos colocarmos nessa postura de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que Jesus nos abençoe, que possamos continuar sempre nos encontrando por aqui e que Ele possa nos dar auxílio, paz em momentos tão difíceis que estamos atravessando. Que também aí possamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fiquem em paz. Mestre querido, nesse momento então, Senhor, unimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em gratidão por mais essa oportunidade que nos destes de estarmos juntos, protegidos, amparados por esses trabalhadores amigos que nos orientam, nos auxiliam, por essa casa bendita que a todos nós acolhe, esclarece, orienta, consola. Muito obrigada, Senhor. Que os teus ensinamentos sempre ecoem em nossos corações como a bússola que vem nos nortear e nos orientar para que possamos conviver mais e melhor uns com os outros. Que aprendamos, como a página de preparo nos trouxe, a termos equilíbrio, exatamente para discernirmos o que é material, o que é espiritual, e aprender a conviver com esses dois, visto que, como conversamos, eles coexistem em nós. Que possamos então nos cuidar plenamente em todos os âmbitos, para que possamos então galgar esse progresso, essa elevação espiritual que a todos nós pertence. Auxilia-nos, Mestre, a continuar em paz em nosso mundo íntimo, para que possamos então promulgar a paz para fora de nós. Que cuidemos uns dos outros, mas acima de tudo, como tu nos ensinastes, que nos amemos como tu nos amou. Que a tua paz e o teu amor fique conosco e que cada vez mais os laços e os vínculos de irmãos que somos sejam cada vez mais apertados entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tanta paz. Obrigado, Senhor.
Senhor, pela estrela que ilumina a estrada escura. Senhor, desses filhos teus em luta. Obrigado, Senhor, pela chuva que dos olhos cai. Senhor, orgulho de esperança, trazendo confiança e paz. Obrigado, Senhor, por tanta paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e